Olá, oitavo ano. A aula de hoje, 15/7, vai ser sobre estatística, né? O conteúdo que vai cair no trabalho de vocês. Então, hoje a gente conclui esse conteúdo para que vocês possam fazer o trabalho avaliativo, ok? Então, o conteúdo é extenso de estatística, mas a gente só vai ver hoje o que vai cair no trabalho, ok? Depois, nas outras aulas, vamos ver o resto do conteúdo. Então, a primeira parte aqui que a gente vai ver vai ser a distribuição de frequências, que vai ser dois tipos de frequências que vai cair no trabalho, que é a frequência mesmo e a frequência relativa, ok? Então, botei aqui um exemplo para você entender como fazer cada uma, ok? Em uma certa empresa, foi realizada uma pesquisa com os funcionários para saber o nível de escolaridade de cada um. Então, o resultado foi o seguinte: tem 8 funcionários têm doutorado, 10 têm mestrado, 14 têm graduação e 18 têm ensino médio, ok? Então, temos aí o nível de escolaridade de todos os funcionários dessa empresa. Complete o quadro abaixo com a frequência e a frequência relativa, ok? Então, frequência, pessoal, a frequência sempre vai ser um número normal, onde ele vai indicar a quantidade de vezes. Vai indicar quantidade, ok? E a frequência relativa, ela sempre vai indicar essa quantidade em porcentagem. Então, se nós temos aqui um quadro, manter um quadro, nível de escolaridade dessa empresa, tem doutorado, mestrado, graduação, ensino médio, e depois também vamos fazer o total. Se eu quero saber a frequência desse primeiro, eu quero saber quantos funcionários têm doutorado. Aí você vai no enunciado, então tem 8. Quantos tem mestrado? 10. Quantos tem graduação? 14. E quantos tem ensino médio? Aqui, ensino médio tem 18. Ok? Então aqui eu escrevi a frequência, a quantidade de vezes que cada informação aqui tem, ok? E para que esse total? Esse total ele vai ser sempre importante para você representar essa quantidade na frequência relativa, que no caso é em porcentagem. Então, qual é o total de quem? O total de funcionários. Você vai somar 8 com 10, 18, com 14 dá 32, com 18 dá 50 funcionários. Então, o total, guarda esse total, 50 funcionários, ok? Vamos descobrir a frequência relativa. A frequência relativa, como falei para vocês, é em porcentagem. Como determinar a porcentagem dos funcionários que têm doutorado em relação ao total, ok? Então, primeiro, são 8 funcionários que têm doutorado, do total de 50. Então, você vai montar uma fração, para depois você escrever na forma de porcentagem. E como transformar uma fração em porcentagem? É só você multiplicar essa fração por 100. Qualquer fração que você multiplicar por 100, você vai achar a porcentagem. Aí você vai fazer o seguinte: o 8 vai multiplicar o 100. Então, 8 vezes 100, 800. E vai dividir por 50. O 50 está embaixo. Para facilitar essa divisão, você pode cancelar um zero. Aí fica 80 dividido por 5, que você vai dividir, que vai dar 16%. Então, dessa empresa, 16% tem doutorado, ok? Vamos para o mestrado. Tem 10 funcionários, do total de 50. Mesmo caso, precisa multiplicar por 100 para achar a porcentagem. Então,
continuando, 10 vezes 100, né? 1000. E você vai dividir por 50. Então, para facilitar, ó, corta um zero. E 100 dividido por 5 dá 20%. Então, aqui 20%. Com isso, isso quer dizer que 20% da empresa tem mestrado. Vamos para a graduação, que é 14. Então, 14 do total de 50. Achar a porcentagem, multiplica por 100. Então, 14 vezes 100 dá 1.400, né? É só você botar o 14 e acrescentar 2 zeros. Dividido por 50, para facilitar, 0 em cima, 0 embaixo. E vai dividir 140 por 5, que dá 28%. Então, coloca aqui 28%. Então, 28% dessa empresa tem graduação. E por último, ensino médio. São 18 funcionários do total de 50. Multiplica por 100. 18 vezes 100 dá 1.800. Dividindo por 50, 0 em cima, 0 embaixo. E 180 dividido por 5 vai dar 36%. Ok? Aqui, 36%. Depois de fazer todos, você vai dar também um total de porcentagem, onde o total tem que chegar em 100%. Se a soma desses não chegar em 100%, ou próximo, né? Porque às vezes é número decimal aqui, infinito. Então você tem que somar 16 mais 20 mais 28 mais 36. 6 com 0, 6, com 8, 14, com 6, 20. Fica o 0, vai 2. 2 com 1, 3, com 2, 5, com 2, 7, com 3, 10. Então, deu um total de 100%, ok? Então, frequência é a quantidade de cada um relacionado. E frequência relativa é a porcentagem que cada um tem em relação ao total. Que no caso aqui é funcionários. Então, 8 funcionários do total de 50. 10 do total de 50. E para transformar em porcentagem, como eu falei para vocês, só multiplicar a fração por 100. Vamos agora aqui para a média aritmética e média ponderada. De início, vamos ver dois exemplos de média aritmética. Ó. Carlos tem as seguintes notas durante o ano. Primeiro bimestre, 8,5. Segundo bimestre, 9. Terceiro bimestre, 8. Quarto bimestre, 8,5. Então, qual a sua média final? Qual a média final desse aluno, né? Então, vamos determinar a média aritmética dessas 4 notas para saber a média do ano dele. Então, se são 4 notas, então, média aritmética, ó, vamos representar assim, ó, média aritmética, MA, vai ser igual, ó, se são 4 notas, a gente tem que somar as 4 notas, 8,5 mais 9 mais 8 mais 8,5. E como são 4 notas, a gente tem que dividir por 4. Sempre na média aritmética, divide pela quantidade de elementos. Se são 4 elementos, divide por 4. Se fosse 10 elementos, iria dividir por 10, ok? Vamos determinar a soma para depois dividir por 4. Então, somando, vou armar aqui, ó, 8,5 mais 9 mais 8 mais 8,5. Sempre vírgula abaixo de vírgula quando tiver. 5 mais 5, 10. Vem 1. 1 com 8, 9. Com 9, 18. Com 8, 26. Com 8, 34. E abaixa a vírgula. Então, não precisa botar 34,0, só o 34. Então, você vai pegar esse 34 e vai dividir por 4. Ok? 34 dividido por 4. O 4 ele vai caber 8 vezes no 34, que dá 32, subtraindo 2. Não tem ninguém para descer, então acrescento 0 e a vírgula, que vai caber 5 vezes, porque 4 vezes 5 é 20, subtraindo 0. Então, 8,5. Então, a média aritmética de Carlos
nesses 4 bimestres, né, para o ano todo foi 8,5, ok? Vamos aqui no outro exemplo. 5 amigos têm as idades a seguir. Um tem 10 anos, o outro tem 12, o terceiro tem 11 anos, o quarto tem 13 anos e o quinto tem 12 anos. Qual a idade média desses amigos, né? Então vamos tirar a média aritmética das idades desses 5 amigos, né? Se são 5 idades, nós temos que somar as 5, 10 mais 12 mais 11 mais 13 mais 12 e dividir pela quantidade de idades que eu estou somando. Agora são 5, então nós temos que dividir por 5. Aqui era 4, então dividimos por 4, ok? Isso em média aritmética. Então nós temos que somar 10, 20, 30, 40, 50. Já tem 50. 52, 53, 56, 58. Então tem que pegar 58 e dividir por 5. Vamos fazer a divisão. O 5, ele vai caber no 5 apenas uma vez, que dá 5, subtrai 0. Abaixo 8, que também só vai caber uma vez, dá 5, sobra 3. Não tem ninguém para descer, acrescento 0 e a vírgula. Que o 5 vai caber 6 vezes no 30, porque 5 vezes 6 dá 30, subtraindo 0. Então, a idade média desses 5 amigos é 11,6 anos. Ok? Então, média aritmética se tira assim. Se você tem 4 notas, soma as 4 e divide por 4. Se você tem 5 idades, né? Um exemplo, né? Você tem 5 elementos, soma os 5 e divide por 5. Sempre você vai dividir pela quantidade de elementos que você está somando. Ok? Agora nós temos um exemplo de média ponderada, pessoal. Temos que ter bastante cuidado, porque ela é muito parecida com a média aritmética. Mas só que tem que saber por quanto nós temos que dividir. Olha só esse exemplo. Pedro fez 4 provas. Então, se tem 4 provas, nós vamos imaginar que vai dividir por 4, né? Mas não, espera um momento. Pedro fez 4 provas no bimestre, onde cada uma delas tem graus de importância diferentes. Então, cada um tem uma importância diferente, cada prova, ok? Com isso, eles possuem pesos diferentes. Cada prova vai ter um peso significante na sua nota, ok? Então, tá aqui. Pedro fez a prova A, prova B, prova C, prova D. Na prova A, ele tirou 8. Na prova B, tirou 7. Na prova C, tirou 8. Na prova D, 8,5. Mas só que cada prova tem um peso diferente. Ó, a prova A tem peso 2. A prova B só tem peso 1. A prova C tem peso 3 e a prova D tem peso 2. O que fazer com essas notas e esses pesos, né? Então, isso daqui é uma média ponderada. Então, MP, média ponderada, onde a nota e o peso eles vão se multiplicar. Por quê? É como se essa prova ele tivesse feito 2 vezes. Então, quanto ele vai ter as duas juntas? 8 vezes 2, 16. Então, 8 vezes 2, somado, vamos para a segunda prova, 7 vezes 1, somado com 8 vezes 3, somado com 8,5 vezes 2. E nós, como é média, nós temos que dividir por algo. Onde a gente vai dividir não vai ser apenas por 4 provas. Porque como a prova A tem peso 2, então é como se a gente tivesse feito ela 2 vezes. A prova B apenas uma vez, a prova C 3 vezes e a prova D 2 vezes. Então a gente vai dividir pela soma dos pesos. 2 mais 1 mais 3 mais 2. E vamos fazer essa expressão. 8 vezes 2
dá 16, né? Não precisa pegar 8,0, né? É como se fosse só 8. 8 vezes 2, 16. 7 vezes 1 dá 7. Mais 8 vezes 3 dá 24. Mais 8,5 vezes 2, ó. Caso você não saiba de cabeça, porque isso aqui dá 17, ó. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 8, 16, com 1, 17. Como tem uma casa decimal, a vírgula volta uma casa. Então não precisa botar 17,0, só 17. Dividido por quanto? 2 mais 1, 3, mais 3, 6, mais 2, 8. Vamos dividir por 8 por causa dos pesos. Então vamos somar para depois dividir. 16 com 7 dá 23. 23 com... pegar com 17. 23 com 17 dá 40. Com 24 dá 64. E 64 dividido por 8 vai dar 8. Então, a média ponderada das notas de Pedro foi uma nota 8, ok? Então, é assim que se tira média ponderada, porque tem a relação com os pesos. Então, é um pouco diferente da média aritmética. E por último, vamos ver moda e mediana. Bem simples, vou explicar a vocês, né? Temos no quadro abaixo a idade dos alunos do 8º ano. Então, se tem 6 idades, quer dizer que tem 6 alunos, né? Um tem 13, o outro tem 12, o outro tem 12, 12, 13 e 14 anos, ok? Determine no item A moda dessas idades. Como determinar a moda dessas idades, pessoal? A moda é aquele número que mais se repete. Que mais se repete. Ok? Então, a moda nós vamos escrever assim, ó. MO. Então, olha só. O 13, ele aparece 2 vezes. O 12, ele aparece 3 vezes. E o 14, apenas uma vez. Então, desses números, quem mais que se repete é o número 12. Então, moda número 12. Só isso. Não tem nada demais. Já a mediana, para a gente fazer a mediana de certos números, primeiro, esses números têm que estar em rol. Esse rol é só os números estar em ordem. Então, vamos botar esses números em ordem. Sempre do menor para o maior, em ordem crescente. Então, o menor número é o 12. Onde eles têm 3 vezes, ó. 12, 12, 12. Depois, vem o 13, 2 vezes. E por último, vem o 14. Para a gente determinar a mediana, nós temos que descobrir aquele número que fica no meio deles. Mas só que aqui, a quantidade de números é par, tem 6 números. O número que iria ficar no meio seria bem aqui, ó. Que são 3 para a esquerda e 3 para a direita. Então, quando a quantidade for par, pessoal, a gente vai pegar 2 números que vai ficar no meio. Então, como são pares, existe 2 números que estão no meio. Já já a gente vai ver com a quantidade ímpar. Então, você vai pegar esses 2 números, a mediana, e vamos tirar a média aritmética desses 2 números. Então, como é que se tira a média aritmética? Se são 2 números, a gente soma eles, 12 mais 13, e vamos dividir por 2, porque são 2 elementos. 12 mais 13, 25. E vamos dividir por 2. Ó, 25 dividido por 2. O 2 vai caber no 2, uma vez, subtraindo 0. Abaixo o número 5, que vai caber 2 vezes, que dá 4, sobra 1. Não tem ninguém para descer, acrescento 0 e a vírgula, que vai caber 5 vezes, que dá 10, subtraindo 0. Então, 12,5. Então,
a mediana desses valores, como é a quantidade par, né? Sempre que a quantidade for par, vai ter dois números que vai ficar no meio. Aí você vai tirar a média aritmética desses dois números. A gente vai ver agora um exemplo onde a quantidade é ímpar. Dados os números 15, 16, 14, 15, 15, 16, 14, 17, 19. Determine a moda, né? Como eu falei para vocês, a moda é aquele número que mais se repete. Então, analisando os números, o que mais se repete é o número 15, ó, onde ele aparece 3 vezes. O 16 só aparece 2 vezes. Então, a moda, o resultado é 15. É só o número que mais se repete. E a mediana, vamos determinar a mediana desses números. Primeira coisa que se fazer é colocar em row. Row é colocar em ordem crescente ou decrescente. Dá certo em qualquer um. Então, olha só. Qual é o menor número que aparece? 14. Onde ele aparece 2 vezes. 14. 14. Depois o 15, 3 vezes. 15. 15. 15. Depois o 16, 2 vezes. 16. 16. Depois o 17 e por último o 19. Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números. Então é a quantidade ímpar. Se são 9 números, para você saber, são 9 números. Para você saber o número que vai ficar no meio, é só você fazer isso aqui, ó. 9 mais 1 e vai dividir por 2. Ó. 9 mais 1, 10 dividido por 2, 5. Então é o número que está na quinta posição. É o número que vai ficar no meio. Ó, primeira posição, segunda, terceira, quarta, quinta. Então, existe um número que vai ficar no meio. Por quê? Ó, porque tem 4 para a esquerda e 4 para a direita. Então, nesse caso, quando a quantidade for ímpar, não precisa tirar a média aritmética, que nem o outro exemplo. Então, a média aqui vai ser o número 15. Ok? Então, quando a quantidade for ímpar, a quantidade de elementos, existe o número que está no meio. Quando a quantidade for par, vai ter dois números no meio, onde você vai tirar a média aritmética. Então, espero que com essa aula vocês tirem suas dúvidas e que possam fazer o trabalho avaliativo. Até a próxima aula.